não, vamos fazer a reforma da renda depois, que é um equívoco. Tudo deveria ter sido feito ao mesmo tempo. Mas isso de que a reforma da renda seria feita depois é uma falácia. Porque a reforma da renda vem sendo feita há muito tempo. A reforma do transfer pricing, reforma da offshore, reforma dos dividendos agora do mínimo de 10% da renda, agora a tributação do lucro presumido de elevação em 10%, que é um absurdo. Depois, se você quiser, nós podemos aprofundar um pouco melhor isso. Já houve até uma concessão de liminar no que diz respeito a esse tema. Você teve a questão das pessoas físicas que investem no exterior, enfim. Houve a tributação da renda, ela foi espraiada no tempo, ela foi existindo de forma escalonada durante toda a discussão da reforma do consumo, que culminou com a emenda constitucional 132, com a lei complementar 214, agora com a lei complementar 227. Então nós tivemos uma reforma do consumo aqui, uma reforma da renda aqui e uma reforma do patrimônio em relação a tributos como ITBI, Imposto sobre Transmissão e Doações, que afetam a situação patrimonial de todos os cidadãos brasileiros, todas feitas no âmbito da tributação do consumo. Isso fez, a meu ver, que você criasse incidências que tornarão a vida do cidadão brasileiro, a vida do contribuinte brasileiro, um caos. E o pior, com um período de transição em que nós vamos ter que até 2032 conviver com dois caos ao mesmo tempo. Isso é muito preocupante. Por que você entende que o Brasil decidiu mudar agora, nessa gestão desse governo, trazer todas essas mudanças e não trazer uma discussão pautada com os grandes tributaristas, com as empresas? Por que você achou que isso foi... Eu não diria que isso é um feito deste governo. A reforma tributária, eu me lembro a primeira vez que eu tive contato com a reforma tributária, foi em 1995. A reforma era a emenda constitucional 195 ou 175, não me lembro bem, que era denominada reforma do barquinho, porque existia um IVA federal, um IVA estadual, eles iam se revezando nas operações internas e interestaduais. Então, é como se fosse um barquinho numa onda do mar. Em decorrência disso é que se chamou a reforma do barquinho. Isso foi em 1995, que já se pretendia, você vê, 95 eram 7 anos depois da promulgação da Constituição Federal de 88, e ela já nasceu antiga, porque ela simplesmente repetia a reforma de 65. Então, logo em seguida, veio uma reforma tributária tentando modificar aquilo tudo, transformar já era um IVA dual naquela época, que, ao meu ver, é um equívoco. O IVA não deveria ser dual, gerou essa confusão toda que nós temos aqui, hoje em dia. Mas e depois houve a apresentação de vários outros projetos. Eu me lembro de um projeto do qual foi relator o deputado Mabel. Isso foi muitos anos depois disso. Houve várias outras tentativas de reforma. Essa reforma tributária, ela surgiu no governo anterior, com a apresentação. O CECIF se reuniu. O CECIF é uma instituição que foi a responsável pela elaboração do projeto do qual resultou a PEC 45, foi o principal projeto do qual resultou a reforma tributária do consumo. Depois veio a 110, pelo deputado Raul e tal, depois as duas se juntaram. Mas o CECIF ele se reuniu lá atrás, antes da pandemia. Entendeu? Isso foi no governo anterior. E de lá para cá nós tivemos uma discussão, nós atravessamos a pandemia discutindo reforma tributária, o que, ao meu ver, era um equívoco enorme, porque na pandemia o Estado estava com uma necessidade de gastar enorme. Como é que você vai fazer uma reforma tributária se o seu lado de despesa está absolutamente inflado, você precisando de receita? Obviamente, você vai criar uma tributação que gera uma carga tributária muito maior, porque os seus parâmetros naquele momento da reforma tributária são parâmetros que levam à necessidade de uma receita muito grande. Depois, a principal fonte de receita do poder público é a cobrança de tributos. Então, como
Eu sempre digo, você não vai ao supermercado com fome, porque senão você acaba comprando mais do que você deve. E no entanto, nós atravessamos a reforma tributária, nós atravessamos a pandemia discutindo reforma tributária, que a meu ver é um equívoco. Mas, quando da virada do governo Bolsonaro, o governo Lula, quando o governo Lula entra em cena, aí sim ganhou-se estrutura política para aprovação. Então, na verdade, o que houve foi uma aprovação desse projeto da reforma tributária do consumo neste governo, mas a origem não foi neste governo. A origem toda foi no governo ou nos governos anteriores, porque o CECIF, Bernardo Api, Eurico de Sante, Nelson Machado, enfim, Melina, enfim, um grupo que se junta para fazer esse projeto. Isso foi tudo nos governos anteriores. Ele andou, inclusive a apresentação ao Congresso Nacional, foi toda no governo anterior. Ele começou a andar quando, deste governo, criaram-se condições políticas para que houvesse aprovação do governo, como efetivamente foi aprovado. Nesse esteio que todo mundo está aí muito temeroso, né? Indústria, comércio, serviço, né? Queria que você desse um panorama geral do que seria o IVA Dual e como foi aprovada essa reforma e poder fazer as conexões da indústria, comércio e serviço. Aí, pessoal que está aí nos assistindo, ter essa primeira wave do que seria a reforma tributária sob seus olhos. Você toca num aspecto que, a meu ver, é nevrálgico quando se discute isso. Uma das maiores críticas que se faz a este sistema é o fato de que você tem uma federação que é dividida em 3 esferas, federal, estadual e municipal, com uma atribuição de competência tributária a esses 3 níveis e com essas atribuições de competência sendo feitas com zonas cinzentas em relação a cada uma delas. Então, o que você tem? Você tem, por exemplo, na indústria, comércio e prestação de serviço, você tem o IPI, que é um tributo federal onerando a circulação de produtos industrializados. Você tem o antigo ICM, depois da Constituição Federal de 88, o ICMS, onerando a circulação de mercadorias e 2 serviços, de transporte e comunicação. E você tem o ISS, que é um imposto sobre serviço de índole municipal, que onera todos os serviços prestados. Só que existe uma conjunção, uma interseção de conceitos que gera um conflito de competência enorme. É um conflito de competência entre o IPI e o ISS, entre o ICMS e o ISS, entre o ISS e o próprio ISS, porque tem questões de local da prestação que geraram um conflito enorme, ICMS com o ICMS, são conflitos para todos os lados. Nós vimos a tributação dos downloads, que é uma tecnologia absolutamente ultrapassada, que foi ser definida 20 anos depois, quando o download nem existe mais, né? Hoje em dia você não faz download de nada, você faz o streaming e você capta tudo aquilo que era por download antes você entra. Enfim, a gente está na época da inteligência artificial. E, no entanto, essa decisão de qual tributo incidiria sobre o software que era baixado por download, na época em que você comprava efetivamente aqueles disquetes, aí tinha software de prateleira, software feito por encomenda do próprio usuário, enfim, aquelas coisas todas só foram ser decididas 20 anos depois. Então, o contribuinte conviveu com isso o tempo todo. Então, a reforma tributária veio e deu um passo que, a meu ver, foi muito bom. Vamos colocar tudo isso aí num único tributo, que vai ser um IVA. A ideia inicial é que fosse um IVA federal. Eu acho correto isso. Eu tenho vários artigos anteriores em que eu digo, quando ainda nem se discutia essa reforma tributária P45, eu dizia, a solução é um IVA federal. Até porque eu tinha participado dos debates dessa reforma lá em 95, e como eu disse aqui, eles propunham um IVA dual, eu sempre dizia, a solução não é um IVA dual, a solução é um IVA federal.
Tem questões de federalismo que a gente teria que arrumar algum jeito de contornar. Mas, a meu ver, a circulação para evitar esses conflitos todos e facilitar a vida tanto do poder público quanto do contribuinte, deveria ser um IVA federal. Mas, por questões políticas, essa reforma não passaria se o IVA não tivesse sido transformado de federal em dual. Ou seja, federal